Quando a gente olha o que aconteceu com os países emergentes, que passaram para desenvolvidos, alguém vai dizer, todo mundo que passa de emergente para desenvolvido reduz o setor público e aumenta o privado. Só que nós aumentamos o privado. Caiu o investimento público e o privado aumentou muito pouco. Então, enquanto a gente gastar dessa maneira, muito e mal, nós vamos continuar tendo taxas de crescimento muito baixas. Olá, você está no canal Brasil, uma iniciativa da FEComércio de São Paulo. O nosso convidado hoje é bastante conhecido para quem acompanha a gestão das contas públicas no Brasil. Eu falo de Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. Felipe, bem-vindo, que bom tê-lo aqui. Obrigado, Thaís, pelo convite. Felipe, nós estamos em abril de 2024, completando quase um ano da aprovação, da primeira fase da aprovação do arcabouço fiscal brasileiro, ou seja, o novo regramento sobre a gestão das contas públicas. E mal completou um ano, o arcabouço já tem diversas ameaças pela frente à sua sustentabilidade. Eu quero começar pela primeira delas, que é a atuação do próprio Congresso Nacional. O mesmo Congresso que aprovou o arcabouço, que aprovou a pauta arrecadatória da agenda de Fernando Haddad, é o que vem impondo ao Poder Executivo e ao arcabouço desafios, porque mais gastos pela frente. Qual é a tua avaliação dessa primeira ameaça ou desse primeiro desafio, se você preferir, ao arcabouço? Thaís, primeiro, obrigado pelo convite, cumprimentar você, a FEComércio também, o canal Brasil, e dizer o seguinte, o Brasil ele é pródigo em criar regra. A gente é bom de escrever uma legislação fiscal. Lei de responsabilidade fiscal, lá em 2000, a própria Lei 4.320, que vem lá de 1964, ainda do governo João Goulart, né? Agora essa Lei Complementar 200, que é o novo arcabouço fiscal. Só que a gente não é tão pródigo em cumprir com essas regras que a gente mesmo impõe para as contas públicas. Esse é o principal desafio. Eu acho que o governo Lula, ele surpreendeu, por assim dizer, o grosso da opinião pública, do mercado, etc., dos especialistas, porque ao nomear o ministro Fernando Haddad e conseguir que essa fosse a agenda prioritária de aprovar uma nova regra fiscal, ele afastou aquele cenário mais gravoso, mais pessimista, que seria um cenário de insolvência, dívida pública crescendo sem parar. Agora, há um segundo desafio que é muito mais complexo e intrincado, que tem a ver com o que você falava. O governo precisa combinar com o Congresso, com o Supremo, com os estados, com os municípios, com o próprio governo, porque são vários governos dentro do governo, e sempre é assim, não é só este governo que é assim. Tem a ala mais gastadora, tem a ala que quer fazer ajuste fiscal, para que a regra nova aprovada, que eu acho boa, acho razoável, seja efetivamente cumprida. Esse é o grande desafio. Você trouxe aqui essas diversas ameaças ou desafios, enfim, do governo, no próprio governo, dos estados, dos municípios, e a ideia é a gente passar por cada uma delas. E eu começo pelo Congresso Nacional, que vem recentemente aprovando, ou aprovou recentemente, o ministro Fernando Haddad tentou, inclusive, voltar atrás, a desoneração dos setores da economia, a desoneração dos municípios, quer dizer, a gente pode até dar nome aos bois, mas o principal é que o Congresso voltou a impor um gasto permanente, tem cara de provisório, mas é permanente para as contas públicas, o que desequilibra o arcabouço. Sem dúvida. Eu entendo o seguinte, que o gasto público no Brasil é muito alto e é mal feito. A qualidade do gasto ainda é um grande desafio. Quando a gente olha o orçamento, se você tirar o gasto com juro, que foge ao controle do gestor, né? A gente sabe bem disso, mas é importante dizer, porque o juro é derivado da própria necessidade de financiamento. Então você tem lá a receita, tem uma despesa que é maior do que essa receita tributária, e eu preciso tomar emprestado de alguém para cobrir esse rombo, esse déficit, né? Como a gente chama. Quando eu tomo emprestado do mercado, que é quem tem poupança, eu emito títulos públicos e preciso fazer frente àquela taxa de juros que o mercado vai exigir, que vai requerer, e ele vai demandar uma taxa de juros maior ou menor, dependendo da própria credibilidade do governo, da capacidade de pagamento, do crescimento econômico e das perspectivas também para todas essas variáveis. Agora,
Quando a gente deixa, então, essa despesa de juros de lado, que ela foge do controle do gestor, o orçamento primário, como a gente chama, né, sem juros, desse orçamento, 93,6% nós estamos tratando de gastos rígidos. Os obrigatórios. Obrigatórios. Então, tem algum grau de indexação, vinculação ou obrigação, e aí sobra uma fatia muito pequena da pizza, de 6,4%, e dentro dessa fatia pequena também tem amarras, porque o Congresso começou a aumentar a participação via emendas parlamentares. Só um exemplo, neste ano, por exemplo, para 2024, né, e vai continuar assim em 25, em 26, em 27, o volume de emendas parlamentares, já considerando o que foi vetado pelo presidente da República, é de 47,4 bilhões de reais. O volume de investimento do governo, com todo esse discurso que o atual governo tem pró-investimento, é de 54,5 bilhões. Então é praticamente a mesma coisa, em grandes números, né? O que está indo para gastos pulverizados de emendas parlamentares e o que vai para investimento propriamente dito. Então há algo de podre no reino da Dinamarca, né? Como diz aquela célebre frase. Então, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos melhorar a qualidade e a composição do gasto e conter também o crescimento. São duas tarefas difíceis, né? Uma é escrutinar todo o orçamento, porque o gasto é rígido, mas no médio e longo prazo eu consigo mudar. Se eu contiver os gastos obrigatórios, se eu revisar aquelas rubricas orçamentárias que estão há décadas sendo carregadas inercialmente no orçamento, programas que já não dão mais resultado, e conseguir ir cortando aos poucos, ou pelo menos fazer com que eles não cresçam mais, eu vou abrindo espaço no orçamento para despesas de melhor qualidade. Essa é uma frente. E a outra é conter essas chamadas bombas fiscais que o Congresso vive aprovando. E aí tem a ver tanto com o chamado gasto tributário, que é também um gasto, porque é uma renúncia de receita, é dinheiro que a gente deixa sobre a mesa, quanto o gasto propriamente dito. Mas não há demonstração, pelo menos de parte do Congresso Nacional, mesmo onde há compreensão sobre essa necessidade, não há demonstração de alinhamento a isso, né? Mesmo pensando no Brasil de médio e curto prazo, e não para confrontar ou se alinhar ao governo. É verdade, eu acho que o Congresso ele precisa de um realinhamento, porque a Constituição de 88, que a gente costuma chamar de Constituição Cidadã, e é mesmo, porque veio em resposta a um período de exceção e tudo mais, ela tem uma dimensão que perpassa todos os capítulos, que é sempre uma resposta ao que o executivo foi no período da ditadura. Então, ela tenta sempre controlar o executivo. E nessa tentativa, ela deu superpoderes, eu gosto de brincar, para os órgãos de controle e para o legislativo. Então, você tem hoje um legislativo muito forte, com uma estrutura muito boa, com servidores ganhando muito bem, órgãos de controle, mesma coisa, né? E o executivo cada vez mais acuado, né? E até acuado no sentido de ter medo de tomar decisões que vão ter implicações para os próprios CPFs de quem toma essas decisões. Sim, porque a responsabilização está no executivo, não está nem no legislativo, nem nos órgãos de controle. Por isso que eu acho que precisa ter um realinhamento. O Tribunal de Contas, o Congresso, o Executivo, o Supremo, precisam de um realinhamento mesmo para mostrar para onde nós vamos a partir de agora. Porque se o Congresso começar a querer se arvorar nessas atribuições que são do Executivo, então melhor a gente virar parlamentarismo. Não me parece que a sociedade quer isso, porque a gente já teve plebiscito no passado e ganhou o presidencialismo. Então tem que haver um realinhamento e o Executivo ele precisa retomar esse poder de agenda setter, de definir a agenda do país e de o Congresso seguir essa agenda definida pelo Executivo. Isso tem que se refletir no orçamento também. A Constituição determina que é o Executivo que elabora e executa o orçamento, não é o Congresso. O Congresso tem que dar parecer sobre o orçamento, tem que fiscalizar a execução. E é esse o papel dele, não é criar emendas, não é criar programas novos,
e sair gastando como se não houvesse amanhã. Até porque ele não é responsável, ele não se responsabiliza por isso, né? Como você Exatamente. colocou. Ele tem o bônus e passa longe do ônus. Felipe, tem uma terceira personagem aí nessa... Tem várias, né? Mas vamos falar dessa terceira personagem nessa composição republicana sobre o gasto público, sobre os cofres públicos, que são os entes subnacionais, né? Como a gente chama, ou estados e municípios. Não é novidade a tentativa de renegociação de dívida, os estados acionam a justiça há muitos anos para evitar pagar dívida com o governo federal, toda vez que surgiu uma contrapartida ela não foi cumprida, e nós estamos vendo mais um capítulo dessa história que se repete. Só que a conjuntura é outra, a conjuntura é diferente, a economia brasileira é diferente, há um novo regramento. Como é que você está enxergando mais esse capítulo, essa nova batalha dos estados e dos municípios por alívio no cumprimento do pagamento das dívidas? Isso me preocupa muito, porque os estados eles têm diferenças muito grandes entre si. Quando eu pego Minas Gerais, por exemplo, tem uma situação de mal pagador, que é um mal pagador recorrente, né? Reincidente. Você pega São Paulo, nunca ficou inadimplente, mas tem um problema de dívida também, porque eu gosto de comparar com o Japão, Brasil. Você pega o Japão, tem uma dívida de 220% do PIB. Agora, o Japão é pior que o Brasil, que tem uma dívida de 74% do PIB? Não, porque ele cresce mais, tem um juro mais baixo, é mais confiável, tem um risco mais baixo, todo mundo quer investir lá. A mesma coisa São Paulo e um outro estado que a gente possa pegar que tem uma dívida baixinha. O Acre ou um outro estado, por exemplo, que investe pouco e tem dívida baixa. Então, quando eu pego Minas Gerais, que tem uma dívida grandona e é mal pagador, pego São Paulo, que nunca ficou inadimplente, mas tem uma dívida alta porque investe muito, são problemas completamente distintos. E qual tem sido o erro dessas renegociações que nós fizemos? A última grande foi em 97, com a Lei 9496. Foi a federalização das dívidas. Isso, no governo Fernando Henrique Cardoso. A ideia, que foi boa, foi o seguinte: olha, vocês saíram do controle, emitiram dívida demais, porque os estados podiam emitir título, né? Todo mundo que está nos ouvindo, não sei se sabe disso, mas São Paulo emitia as paulistinhas, né, que eram os títulos públicos, e aí os juros normalmente eram maiores do que os do Tesouro Nacional. O que o Tesouro fez? Ele falou: eu vou assumir essa dívida de vocês, aí eu vou emitir uma montanha de letras financeiras do Tesouro para esses credores, eles vão ficar tranquilos, e vocês viram meus devedores, vocês estados. E vou cobrar de vocês uma taxa módica, na época era de IGPDI, que é o índice de inflação, mais 6 a 9. O 9 poderia chegar se você ficasse inadimplente, né? Até 9. Aconteceu com o município de São Paulo, por exemplo, que ficou inadimplente e acabou indo para IGPDI mais 9. Só que na época era uma taxa boa, porque a Selic estava na lua, né? Quando a Selic começou a diminuir, diminuiu rapidamente, se a gente olhar historicamente, aí essa taxa ficou descasada, né, do próprio custo médio da dívida emitida pela União. Então, em 2012 a 2014, foi um período importante de renegociação e de troca do indexador. Aprovou-se uma lei complementar, o então ministro da Fazenda, o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, era prefeito de São Paulo, teve um papel importante nessa renegociação. Houve a troca do indexador. Então, você tirou o IGP, colocou IPCA mais 4%, ou Selic, aquilo que fosse menor. Né? E assim é até hoje. Agora, a meu ver, esse problema da indexação está resolvido, porque IPCA mais 4 ou Selic está alinhado com o custo médio da dívida mobiliária federal, que é aquela que o Tesouro emite. Então, não há que se falar em trocar indexador ou reduzir a taxa, a meu ver. O que os estados estão pedindo? Eles estão pedindo justamente isso. Eles querem reduzir de 1% a 2% e a Fazenda está caindo de novo nessa armadilha, né, e está propondo essa coisa do juros pela educação. A gente reduz o juro e o espaço gerado, você precisa aumentar as matrículas no ensino médio profissionalizante, lá no ensino técnico. Primeiro que você não vai conseguir checar se isso vai acontecer, é muito difícil.
Segundo, que isso vai parar lá nos tribunais de contas, depois de 10 anos que o gasto já aconteceu. Aí que vai descobrir para onde foi o dinheiro. Aí que vai descobrir que gastou com custeio, que não foi para educação. Então, é uma forma de você dourar a pílula. Ah, vamos passar um verniz nesse negócio? Mas, na verdade, é mais uma renegociação. E eu acho que nós podíamos fazer diferente dessa vez. Porque, voltando ao meu ponto inicial sobre essa questão, lembra do caso de Minas e de São Paulo, só para a gente pegar 2 casos emblemáticos. São casos muito diferentes. Então, vamos tratar os casos diferentes de maneiras diferentes. Minas precisa, talvez, de uma renegociação para valer. Só que eu preciso colocar a contrapartida clara. E o Supremo não pode ficar entrando e dando o waiver, aquela coisa de dar o perdão e deixar sem pagar, que é o que está acontecendo nesse momento. Rio de Janeiro também, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Eles estão sem pagar um centavo. Quer dizer, então você cria programas como o Meirelles, o ministro Meirelles fez de regime de recuperação fiscal, daí vem o Supremo e fala, pode parar de pagar. Bom, então, qual que é o enforcement, qual que é a impositividade dessas coisas? É zero. Então, como é que você resolve isso, no caso de Minas e estados similares? Eu acho que você tem que instituir uma coisa que está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, que se chama Conselho de Gestão Fiscal. Nunca saiu do papel e não é à toa que nunca saiu do papel. É um conselho muito poderoso. Ele seria composto pelos estados, municípios, Supremo Tribunal Federal, União e outros atores. Mas esses são os principais, que sentariam numa mesa para dialogar sobre todas essas questões, inclusive normatização, contabilidade pública, que está tudo na mão do Tesouro. Parte do alinhamento que você sugeriu aqui, assim, a regra é essa, o equilíbrio está aqui, eu acho que há consenso sobre onde está o equilíbrio, onde não há consenso é sobre o interesse sobre a política pública, quer dizer, o Conselho daria esse alinhamento, mas dado que dificilmente isso vai acontecer, qual é o risco que essa negociação impõe ao novo marco fiscal? O risco é alto, porque ainda que nós estejamos falando de receitas financeiras, né, da União, porque é juro que a União vai deixar de receber dos estados. Pela conta que nós fizemos na Warren, uma simulação, se todos os estados, né, esses contratos todos de dívida que a União assumiu, eles somam cerca de 740 bilhões de reais. Se todo mundo entrar nessa dança aí dos juros pela educação, num cenário possível, você teria um custo para a União de 16 bilhões ao ano. Parece pouco, mas não é, porque você tem um monte de outras medidas que vão se somando. Então, qual vai ser o impacto sobre a dívida? A resposta é depende, né? Porque esses 16 bilhões de folga, o que os estados vão fazer? Eles vão fazer economia ou eles vão gastar? Provavelmente eles vão gastar. Então, no agregado, a dívida vai ser afetada, provavelmente, né? Então, esse vai ser o efeito e nós vamos perder uma oportunidade de dar uma solução mais inteligente. Porque, no caso de São Paulo, por exemplo, o que acontece? São Paulo tem uma dívida de 125% da receita corrente líquida. São Paulo eu conheço mais por ter passado por lá em 2022, e é uma dívida alta em termos absolutos, né? Mas em termos relativos não, porque a gente investe muito. Quando você olha o serviço da dívida, que é o juro mais a amortização, tem uma regrinha da Lei de Responsabilidade Fiscal que diz o seguinte, você não pode gastar com juro mais amortização mais do que 11,5% da receita corrente líquida. E já está batendo nesse 11,5%. Por isso que o governador de São Paulo está querendo também renegociar. Veja que são problemas completamente distintos. Ele quer renegociar para tomar mais financiamento porque tem excesso de oferta do BID, de organismos multilaterais em geral, bancos, que querem ofertar para São Paulo porque estão vendo projetos consistentes, metrô, rodovias, tudo que São Paulo vem fazendo nos últimos 30 anos e deve continuar a fazer. Então, vamos tratar São Paulo de maneira apartada, ou seja, fazer uma flexibilização para isso, porque aí não tem risco fiscal, São Paulo fica com o risco, ele mesmo vai aumentar investimentos e tudo, e para os demais, aí você tem que dar fazer um plano de renegociação em acordo com o Supremo para não haver de novo aquela história de o Supremo vir... Aparecer com perdão. Com perdão de novo e contrapartidas claras, né? Aprovar a reforma da Previdência administrativa, cortar gasto, tudo isso. Aí talvez seja pedir milagre demais para o santo, né, Felipe? Felipe, você acabou de botar aqui na nossa conversa uma palavrinha que parecia superada, pelo menos no médio prazo, mas que começa a acender alertas.
e toda vez que esse tema aparece, ele mexe nas placas tectônicas do equilíbrio social de qualquer país. No Brasil não será diferente. Estou falando da Previdência. Vocês, economistas, têm levantado preocupações sobre a sustentabilidade da Previdência, mesmo depois da reforma, porque o gasto está aumentando muito mais. O Brasil perdeu o bônus demográfico, ficou para trás, ou seja, já somos um país que envelhece. A reposição da aposentadoria entre quem se aposenta e quem contribui já começa a aparecer como risco. Já está na hora de repensar e promover uma nova reforma da Previdência? Thaís, essa pergunta é muito importante, porque a gente acabou de aprovar, né? Historicamente foi ontem, né? 2019, uma proposta de emenda à Constituição. Então nós avançamos numa mudança constitucional que levou décadas, né, para ser discutida, desde a época do Delfim Neto, que se discute uma reforma constitucional. Justiça seja feita, o Fernando Henrique conseguiu fazer algumas mudanças, o fator previdenciário que acabou de ser confirmado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A chamada revisão da vida toda, né? Eu até quando escrevo sobre isso, nas minhas colunas, vem lá os comentários do pessoal aposentado ou ligado aos aposentados. Ah, mas é contra os aposentados. Não é isso. O que as pessoas precisam entender, todo mundo quer que o país tenha um sistema de aposentadoria que seja capaz de pagar para nós, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Se a gente, de repente, falar, não, vamos pagar 10 mil reais para todo mundo, ou 20 mil reais para todo mundo. Eu gostaria que fosse assim, você gostaria? Todo mundo gostaria. Mas é viável? Não é. A gente quebra o país. E aí não tem aposentadoria para ninguém. Tem inflação e tem desgraça para todo mundo. Então, quando acontece uma coisa como essa, do Supremo decidir corretamente, nesse caso da revisão da vida toda, que foi o tópico do fator previdenciário, do cálculo das aposentadorias, aí dá alguma esperança, né? Porque o Supremo pôs a mão na consciência e falou, eu não vou criar... razoabilidade. Eu não vou criar uma fatura de 480 bilhões de reais para o Executivo, bem nesse momento em que as coisas não estão, o mar não está para peixe, né? Agora, a reforma da Previdência já está na hora de discuti-la ou a decisão, por exemplo, do STF adia um pouco ou ainda está muito cedo para voltar nisso? É preciso entender como as contas vão se encaixar mais um pouco. Quando a gente olha os gastos do INSS, eles estão relativamente estáveis até o ano passado e início desse ano. O que me preocupou é que o primeiro bimestre e agora os dados de março, eles estão mostrando uma pressão adicional e uma evolução da emissão de novos benefícios bem acelerada. Então, isso é um sinal de que talvez a reforma já esteja batendo pino, né? A reforma que a gente aprovou lá em 2019. E aí nós vamos ter que discutir uma outra reforma paramétrica, né? O que é a reforma paramétrica? Discutir idade mínima, discutir a questão da aposentadoria rural, que tem muita fraude, tem muito problema, a questão dos militares, que ficou mal resolvida. Então, tem muita coisa aí que temos um encontro marcado com esse tópico. Eu lembro que quando aprovou, foi promulgada a PEC, eu até dei uma entrevista e falei, olha, daqui 5 ou 10 anos nós temos um encontro marcado com uma nova reforma. E aí sempre fica parecendo chato, né? O fiscalista e tal. Mas é verdade, o Fábio Jambiage está falando isso e ele entende muito desse tópico de Previdência. Sim. O Paulo Tafner, o Pedro Neri, então... O Marcos Mendes. Nós temos que ficar atentos, porque Previdência é um gasto que é elevado, é o principal gasto, junto com o gasto com juros, mas que está fora do controle, e ele vai demandar, sim, uma atenção e provavelmente uma segunda reforma. Felipe, para a gente terminar aqui, vamos falar de como pagar essa conta, que é tributos. A reforma tributária já mudou na Constituição, precisa mudar, de fato, no cumprimento da nova regra, que vai ser o que vai acontecer agora em 2024, então difícil a gente estabelecer aqui exatamente como as regras vão ficar ou se antecipar isso, mas em termos de carga tributária, pensando que o modelo do governo atual é um modelo de gastar mais, portanto precisa arrecadar mais. Essa agenda arrecadatória já mudou, inclusive com noção de justiça tributária, em que os ricos do Brasil vão pagar mais impostos. Uma revisão do imposto de renda vai vir também. Mas a preocupação com o tamanho da carga tributária que o Brasil vai precisar conviver para dar conta de tudo isso que nós tratamos nesses 20 minutos de entrevista. Como é que você
avalia a construção de todo esse arcabouço, de todo esse regramento, de toda essa realidade da condução das contas públicas frente à necessidade de se arrecadar mais? Nós aprovamos agora uma reforma tributária do consumo, né, como é chamada, a emenda constitucional 132. Essa é a parte que eu sou pessimista, ela ainda precisa ser regulamentada. Ela vai tornar o sistema mais complexo, a meu ver. Eu estou na ponta daqueles que entendem que o sistema deveria ter sido reformado de maneira incremental, a melhorar alguns pontos que a gente sabe que são os entraves, por exemplo, do ICMS, do ISS, dos tributos federais, unificar o PIS e a COFINS, mas agora a Inês é morta. Nós já temos uma emenda à Constituição que escolheu um caminho mais revolucionário de mudar o capítulo inteiro de finanças e tributação da Constituição de 88 e vamos ver como é que vai ser a regulamentação. Afora essa questão da tributação do consumo, necessariamente, como o modelo de Estado que nós escolhemos lá em 88 é um modelo de Estado de bem-estar social e esse pacto social não vai se alterar, é um pacto que envolve gastos públicos elevados. Isso nós temos que ter presente. Não adianta a gente querer que o gasto seja muito pequeno. Então, eu acho que esse foi um erro lá do teto de gastos original de 2016. Eu acho que tem que ter uma regra de gasto, por isso eu gosto do arcabouço fiscal, que é um limite para o crescimento da despesa. Mas o erro lá, a premissa errada, é que seria possível reduzir do teto, né, da emenda 95. Isso, de 2016. Exato, aprovado em 2016. Que você poderia reduzir o gasto. E não é possível fazer isso em porcentagem do PIB, porque a Constituição determina o contrário. Então, ou você faria uma nova Assembleia Nacional Constituinte para discutir tudo, incluindo previdência, gasto social, gastos de pessoal, benefícios como Bolsa Família e outras coisas, ou nós tínhamos que ter uma regra menos radical do que aquela. Foi importante o teto? Acho que sim, porque ele ajudou a impulsionar algumas reformas como a previdenciária. Naquele momento ele foi importante, né? Era importante ajudou um a dar limite, credibilidade, né? E nós vínhamos também, é bom lembrar, de um período de contabilidade criativa, de problemas graves nas contas públicas. Pedaladas e por aí vai. Pedaladas fiscais e tudo mais. Déficits, né, que estavam aparecendo depois de toda aquela ocultação que houve com a contabilidade criativa. Eu e o Mansueto escrevemos muito sobre isso, um livro lá de 2016 que a gente publicou. E agora, com o arcabouço fiscal, eu estou mais otimista, mais cauteloso, porque é uma regra mais flexível, mas ela também é mais factível, por conta de ser mais flexível. O que nós precisamos é cumprir essa regra. Não vai ter regra perfeita. Ela tem lá um compromisso de que o gasto cresce de maneira controlada e tem uma regrinha de esforço fiscal, receita menos despesa, que a gente chama de resultado primário. Ótimo, vamos cumprir isso, já está bom demais, a dívida vai crescer menos e eu acho que num horizonte de 8 a 10 anos ela volta a se estabilizar em relação ao PIB. 8 a 10 anos é muito. É o que tem para hoje, é o que essa regra é capaz de fazer. E pelo menos ela afasta um cenário, como a gente começou falando, de insolvência, do resto do mundo olhar para a gente e falar, olha, esse país não dá para confiar, vamos colocar uma exigência de juros lá na Lua. Não é o caso. Nós estamos conseguindo ser civilizados nessa matéria fiscal, pelo menos nesse momento é como eu estou vendo. E a carga tributária não vai aumentar? Eu entendo que vai, porque como os gastos vão aumentar ainda por algum tempo, você vai precisar aumentar um pouco mais a carga tributária. Pois é, o crescimento econômico... Isso não vai comprometer o crescimento? Vai, por isso que nós estamos crescendo pouco, né? Desde a estabilização em 94, eu acho que o grande desafio do Brasil é o crescimento econômico. Nós perdemos a capacidade de planejar, planejamento virou um palavrão, o Estado brasileiro deixou de investir. Em 1974, o investimento do setor público consolidado, incluindo estatais, era 11% do PIB. Hoje é 10% disso. Países que passaram de emergência... É 10% dos 11%, ou seja, é 1% do PIB. 1% do PIB. Então, quando a gente olha o que aconteceu com os países emergentes, que passaram para desenvolvidos, alguém vai dizer, todo mundo que passa de emergente para desenvolvido reduz o setor público e aumenta o privado. Só que nós aumentamos o privado. Caiu o investimento público e o privado aumentou muito pouco. Então, o que a gente chama de formação bruta de capital fixo, né, o investimento total, é muito baixo. Então, enquanto a gente gastar dessa maneira, muito e mal, nós vamos continuar tendo taxas de crescimento muito baixas. A agenda prioritária, a meu ver,
é melhorar essa composição do gasto. Reduzir nós não vamos conseguir tão cedo. Conter o crescimento a gente consegue com o arcabouço. Ele ainda vai continuar crescendo, vai precisar um pouco mais de receita, dá para a gente rever os gastos tributários que estão em R$500 bilhão, isso ajuda, mas vamos atacar a composição. Se a gente conseguir diminuir pelo menos um pouco o peso do custeio, da previdência, de gastos supérfluos, de programas que já não geram mais o resultado que prometiam, e aumentar o investimento, aí sim nós vamos ter uma esperança de que mesmo com um pouco a mais de carga tributária, que infelizmente é uma má notícia, mas vai acontecer, talvez a gente tenha um pouco mais de crescimento econômico. É trocar quantidade por qualidade. Isso. Felipe Salto, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Thaís.